Salve, rapaziada, meu Peixão na TV. Hoje aqui na TV Cultura Litoral, para toda a Baixada Santista e também no YouTube do Meu Peixão. E aí, Giovanni Rojas, quem nós temos hoje no Meu Peixão na TV? O entrevistado de hoje é Sebastião Martins Oliveira Júnior. Você conhece? Eu tô falando do Arzu, o famoso preparador de goleiros do Santos Futebol Clube. No Peixe, há vários anos, Arzu treinou grandes goleiros, de Fábio Costa até Gabriel Brazão, sendo a maioria dos arqueiros treinados com grande sucesso no futebol brasileiro e também mundial. Seja muito bem-vindo ao Meu Peixão na TV Arzu. E comigo, o meu fiel escudeiro, André Reis. Boa noite, André. Boa noite, Felipe. Boa noite, Arzu. Pô, estamos com um dos maiores profissionais debaixo das redes que a gente tem no Brasil, né? Prazerzaço estar aqui. Prazer, Felipe. Vamos embora. Famoso fatiador? Fatiador. Melhor fatiada do Brasil. Boa noite, Arzu. Prazer ter você aqui. Tudo bom? Boa noite, boa noite. Boa noite, nação santista. Prazer imenso poder estar aqui com vocês. Esse programa maravilhoso. Meu Peixão na TV, e com muita satisfação para a gente estar batendo esse papo. É isso aí, vamos conversar um pouquinho, falar um pouquinho de Santos. A gente quase não vive o Santos, né? Não fala de Santos. Só um pouquinho. Você tem uma história, né, dentro do Santos, talvez um dos mais antigos colaboradores do Santos, né? Como começou a sua história no Santos? Sim. Eu cheguei no Santos em 1998. Eu cheguei para o Salão porque eu comecei no campo, na Portuguesa Santista, na famosa Manhãs Esportivas, que era de domingo, né? E eu me transferi para o Juventus, né? E lá eu fiquei até 94, 95, né? Jogamos futebol. E como eu também jogava salão, e eu voltei para Santos, eu sou nascido e criado aqui em Santos, como eu voltei para Santos, e o Santos montou uma equipe de futsal em 97 e 98, né? E nós fomos campeões em 97 e 98, e quando o seu Zito, juntamente com o Omar Cury, né, que ele, na verdade, o Omar naquela época, ele treinava todas as categorias de base em relação à preparação de goleiros. Então era uma pessoa, um construtor, vamos dizer assim, para todas as categorias, né? E foi quando o seu Zito, o seu Abel, o próprio Omar, a ideia do Omar, me chamou, falou, olha, tá precisando de mais um preparador de goleiros lá. Eu falei, pô, vambora, porque eu exercia a função de jogar, né, à noite e treinar de noite, né, no salão. E de manhã eu treinava os meninos, as categorias de base de todo o salão. E como eles viram isso, eu falei, pô, tá faltando um treinador de goleiros lá. Pô, você já trabalhou no campo, foi goleiro profissional, fui goleiro profissional no Juventus, no campo. Eu falei, pô, abraçamos. Aí começou tudo desde 1998, com o seu Lima, com o Lino, depois o Narciso. Foi bacana pra caramba. A base, pra mim, eu costumo dizer que foi uma faculdade. E você foi promovido por um personagem do futebol, né? Um vitorioso do futebol, né? Por quem que te promoveu, Arzu? Cara, assim, o seu Zito, pra mim foi uma coisa sensacional, porque o seu Zito resolvia tudo, né, velho? Ele era fantástico. E um barato que esse dia, eu e minha esposa, a gente até lembra que demorou, porque a gente subia lá na sala, né, no terceiro andar, para falar com o seu Zito e tal. O Abel falou, isso aqui que é o Arzu, tal, vai treinar a gente. Tal. Aí o seu Zito, volta amanhã. Aí eu, meu Deus, beleza, aí voltava. Isso foi mais ou menos uns 2 meses. Ia lá, me trocava, tal, ia lá, me trocava e tal. Não, volta lá depois. Acho que ele estava testando, né? E chegou uma hora, eu já falei para você, você vai ser o preparador de goleiros. Aí tudo aconteceu dessa forma, cara. Foi muito, muito bacana a parte dele.
Arzu, eu estava assistindo uma entrevista sua até pro Santos Cast e achei uma história muito interessante que você estava contando que você acho que jogava na Portuguesa Santista e aos 13 anos você pedia pro seu maneco para entrar na Vila para ficar assistindo o Rodolfo Rodrigues treinar. Conta um pouquinho sobre isso. Exatamente, cara. Eu tinha uns 13 anos de idade, seu maneco no portão, fechado. Ah, não vai entrar, ô seu maneco. Só um pouquinho só, pra eu ver o Rodolfo Rodrigues. E mal barato que naquela época não tinha preparador de goleiros. Quem preparava os goleiros eram os trabalhos de finalizações, que era o Serginho, o Dema, né? Os caras batiam nele e aquilo espantava, sabe, cara? Aí eu falei, pô, um dia eu quero ser um goleiro como esse. Ele, pô, atrás do gol, ele era muito grande, muito alto, né? E às vezes ele pegava a bola com uma mão do lado, mão do outro, e ele desafiava o Serginho, e desafiava o Dema, então, nossa, o Dema ficava louco da vida. Cara, foi muito gostoso, cara. E você ficava com aquela imagem, né? E foi onde tudo começou, na verdade, cara, sabe? Ter gosto mesmo pelo futebol e pelos goleiros, sabe? Pô, essa é a profissão que eu quero. Essa profissão é maravilhosa. Foi através disso, cara. E é muito doido, né? Porque você acabou citando que antigamente não existia essa profissão e hoje no futebol é uma das profissões mais essenciais, né? Para a função de goleiro, todo time tem que ter um grande preparador, né? E como que foi para você pegar um período que ainda era uma profissão sem muita importância, né? E agora com tanta importância pro jogo com os pés, até pro jogo com as mãos, a gente fala muito mais em análise de desempenho para goleiros também. Como que é essa disparidade de épocas para você? É uma profissão que evoluiu muito. Haja vista que os goleiros brasileiros, eles são muito monitorados pelos europeus. Pela condição técnica que está sendo desenvolvida pelos treinadores de goleiros. E naquela época, já vou contar uma história aqui que é muito bacana. Em 2002, o nosso treinador, que era o Emerson Leão, e o Pedro Santilli, que era o preparador de goleiros. Eu sempre me interessei que a vida é um eterno aprender. Essa é a grande verdade, né? E eu sempre me interessei de ver o que está acontecendo. E o Pedro Santilli, ele estava treinando o Fábio Costa. Eram duas séries de 6 bolas de cada lado. E de repente o Fábio estava tomando conta, e que era rápido pra caramba, né? E muito técnico. O Fábio era rápido e muito técnico, né? As mobilidades, a agilidade dele, o jeito dele levantar para a próxima execução era fantástico, né? A gente até fala, para você voltar no exercício da melhor forma, é girando, né? Numa ação contínua, não há necessidade, mas para um retorno você tem que girar. E ele fazia isso muito bem. Aí o Pedro Santilli estava me vendo e falou assim, vem aqui, vamos pegar ele, eu e você. Eu do lado e você do outro. Rapaz, pegamos uma. Aí começou. Aí a missão Leão, eu lembro que ficou olhando assim, vai agora. Até foi assim que começou a nossa relação, sabe? Eu e o Fábio, eu tenho um carinho muito, muito grande por ele. Foi dessa forma. E vendo essas técnicas, eu levei para a base. Que nessa época eu trabalhava com o Sub-15. O treinador era o Lima. E eu comecei a apurar essas técnicas. E assim, a gente conversava bastante com o Leão também, né? O Lima me apresentou o Leão, conversava bastante. E o que te dá segurança hoje, Arzu? Falava, para mim é a técnica, né? Então trabalha bastante técnica. E aí depois a gente vai desenvolvendo, potencializando outras capacidades físicas, habilidade, agilidade, né? Foi dessa forma que tudo começou. Arzu, quando inicia o jogo, eu tenho alguns amigos que falam que entra antes só para ver o aquecimento, você lançando aquela bola com a direita, com a esquerda, enfim. Como que começou isso, essa habilidade? Você já jogou? Eu vi já que você iniciou como centroavante, depois foi pro gol. Conta essa história pra gente aí. Exatamente.
quando eu jogava no Juventus, eu morava praticamente dentro do Juventus, né? Porque a casa do atleta, que na época era chamado assim, era dentro da Rua Javari. Então eu praticamente morava ali, o campo era o meu quintal. E quando terminava os treinamentos, eu pegava a chave do roupeiro, pode deixar que depois eu tomo um banho e depois eu fecho. E tinha um paredão. E eu me treinava às vezes sozinho. E eu batia com a direita, e voltava na mão com a direita, caía. Falei, caramba, tava cansando. Aí eu comecei a pegar a esquerda, vou bater com a esquerda. E foi, né, repetição, digamos assim. Foi onde tudo começou. Eu falei, um dia eu posso precisar dela. Aí eu comecei a trabalhar dessa forma. No aquecimento, a gente procura estudar, quando vai jogar contra o adversário, todos os batedores. Você pega os vídeos e começa a estudar. Então tem o canhoto, principalmente agora que joga pelo lado contrário, né? O atacante costuma fazer aquela curva. Então há necessidade do goleiro também fazer esse gesto, defendendo, né? Então tem que ser com a esquerda. Do outro lado, da mesma forma com a direita. Tem um processo em diagonal que a gente treina e tudo mais. E tem o chute frontal, né? Para você dar o tapa para o lado, que geralmente acontece para sair do marcador e fazer a execução do movimento. Então no aquecimento a gente já faz uma adaptação. Com a direita, com a esquerda. Uma que é para você se aperfeiçoar cada vez mais. E outra que é para o goleiro já entrar consciente daquilo que vai acontecer, né? Então, a melhor forma. E fica bonito de ver, as pessoas falam isso. Nunca te chamaram assim para ensinar algum jogador a fazer um cruzamento? Que tem jogador no Santos que já passou, enfim, parece que é cachorro Não cruzado. não faz O cruzamento igual. Rapaz, depois vocês podem perguntar para eles, que eu vou dizer, o Ganso. O Ganso, nessa época, não, já no profissional, no Ganso. Eu tava batendo com a esquerda, com a direita, no Rafael, e ele chegou do meu lado assim, Azul, como é que eu posso bater com a direita? Como que você bate com a esquerda? Como é que eu posso, né? Apoia o pé bem próximo, tal, ajuda, abaixa um pouquinho o quadril, tal. Ele começou a bater. Aí os caras, beleza, só que no jogo faz também, entendeu? Foi a única vez. Mas o pessoal, às vezes fica olhando e pergunta, isso é bacana, né? Isso é bacana. Aí os treinadores, tem os preparadores físicos, auxiliares que ajudam nesse sentido. E aí você falou um pouquinho da sua passagem pelo Juventus. Lá você trabalhou com um cara que hoje é treinador, na época era jogador, que é o Fernando Diniz. Como foi para você trabalhar com ele como atleta e depois como participar da comissão técnica dele? Já era maluco daquele jeito ou depois de mais velho ficou? Vocês acreditam que não? Ele era muito calado. O Fernando Diniz era muito calado. E quando ele pegou a profissão de treinador, que tinha aquelas coisas dele, a gente... Falei, é o Fernando mesmo? É a mesma pessoa, né? É ele mesmo. E aí ele veio jogar contra nós um amistoso pelo Audax. Isso foi aqui no CT, cara. Aí eu vendo ele, foi a primeira vez que a gente retornou e caramba, tal, quando eu vi ele, falei, ô Fernando, beleza? Eu sou beleza. Falei, caramba, você tá diferente. Não, eu sou a mesma pessoa, eu sei disso, tal. Mas foi bacana pra caramba. Ele foi um excelente jogador, todos sabem. Excelente jogador, um cara já prestava muita atenção na parte tática do entender o jogo. Já naquela época, nós tínhamos uma jogada que eu fizesse qualquer tipo de defesa, ele dava o gato, que a gente falava. Você vem, chama a atenção do lateral, que eu vou jogar nas costas. Meu, dava certo toda hora. E que não é rápido, só que a leitura dele é muito rápida, sabe? Tinha um bom domínio, finalização e dava muito certo. E quando ele retornou, cara, ele veio aqui pro Santos, cara, mas foi muito bacana. Mas foi muito legal. Ele, pô, cadê o caboclo? Eu escutei lá, cheguei com o meu carro, abri o portão e já escutei, cadê o caboclo? Eu falei, ô Fernando, cheguei. Puta, ele se abraçou, mas foi muito bacana. Ele é uma pessoa muito especial. Eu ouço muito isso do staff do Santos,
Fala que esse jeito louco é ali no campo, a hora que acaba, ele é um doce de pessoa. Nossa, é uma outra pessoa. Ele gosta muito das pessoas, sabe? Ele acredita no ser humano, ele acredita no homem, ele acredita que você pode ser grande, ele acredita que você pode ser gigante e ele transforma você um cara gigante, ele potencializa. O John Kennedy, ele teve um trabalho muito importante ali na formação do John Kennedy como atleta, ele olha na final e fala que você vai fazer o gol, né? Eu tô ressentido com ele. Ele faz você crescer, ele tão fantástico. Mas eu não gostei que ele fez o ano passado, né? Mas aí a culpa é do Rueda, não é nem dele, né? Acho que ele tava com ódio do Rueda, né? O ano passado e... Forçou um pouquinho naquele jogo. Forçou muito aquele jogo ali, né? O estilo dele é diferente, né? É difícil de pegar. Eu já vi isso que ele fez no Fluminense. Foi campeão. Baita trabalho, né? Baita no trabalho. É muito difícil de marcá-lo. Quando encaixa os movimentos, esquece. Você não consegue marcar. E isso é treinado, tá? E muito treinado. E ele fazia isso todos os dias. O pessoal ficava, pô, já tá acabando, pô, o volume tá... Não, vamos, tá escurecendo, não tem problema. A bola é branca. Ele é loucão no treino? Cara, ele é isso que a gente tá falando, ele estimula muito, né? O estímulo dele é altíssimo. E é muito bom isso pro jogador, sabe? O jogador tá ligado o tempo todo. Até os goleiros, cara. Até os goleiros, eu gosto que o goleiro faz isso, tá, se apresenta. Primeira vez, ele falou assim, Azul, as pessoas acham que o goleiro, quando eu treino um time, tem que ser o camisa 10. Não é isso. Ele vai ter diversas opções, laterais, diagonais, centrais, para ele jogar. Só que ele tem a coragem. Então você faça exercícios, porque eu vou dar as opções para ele, sabe? E de fato isso aconteceu. Você vê, o Fábio, né, ele fez isso com o Fábio. O Fábio literalmente é jogador, daqueles jogadores que aprendeu só pegar com a mão. Que lá atrás era isso. Não existia muito trabalho com os pés, né? E o Fábio, jogando pra caramba, né? Graças a esses movimentos. Isso tá falando muito de treino, né? Dos goleiros que você treinou assim, você avaliando hoje, final de 2024, qual foi o goleiro mais completo que você trabalhou? Felipe, não é fugindo da pergunta, e é uma boa pergunta. Cada um tem a sua característica, né? E você trabalha para que eles tenham um desempenho melhor do que eles podem imaginar. Quando o ambiente, jogo, é o mais importante. E às vezes até o mental é o mais importante para o ambiente. É aí que você avalia um goleiro. Aí esse vai ser bom. Por que eu estou dizendo isso? Nós temos um processo assim de levar o terceiro goleiro, sempre um goleiro da base ou aquele terceiro que acabou de subir. Eu lembro que isso aconteceu com o João Paulo e agora recentemente aconteceu com o Diógenes, né? Quando o João Paulo era o terceiro, quando eles subiram da Taça São Paulo, e demorou um pouquinho mais, estava, se eu não me engano, era o Vanderlei e o Aranha, um negócio assim. E nós fomos jogar em Itaquera. E lá é bem próximo. O aquecimento para o goleiro, você tem que dar bola de precisão. Bola de precisão para ele adquirir confiança para transmitir para o jogo. E daqui a pouco você tira um pouquinho mais para ele se soltar, para ele chegar na bola e assim vai. Beleza. E eu fiz isso com o Vanderlei, fiz isso com o Aranha. E chegou a vez do João Paulo. Aí a gente já tinha combinado, eu, Vanderlei e Aranha. A gente metia aquela bola lá na gaveta, pessoal atrás. Quer dizer, já foi um lado bom, porque já esqueceram o Vanderlei que ia jogar. Toda vez que a gente ia fazer a sequência, os caras, não, põe ele. E o João daquele jeito. Aí eu, do outro lado, na outra gaveta, os caras, beleza, tal. Ele ficou com o olho daquele tamanho, começou a bater, bate agora. Eu falei, pronto. É isso. Esse é o goleiro. Ele vai reagir. Num ambiente desse, ele vai reagir. Entendeu? Então, a parte mental, para você avaliar um goleiro,
Obviamente, tem a parte técnica, tem as suas capacidades, tem um desempenho, desenvolvimento. Então, avalio muito a parte mental e, claro, o dia a dia, né? O dia a dia te mostra isso. Mas falando dessa parte mental, queria retornar um pouquinho para 2020, época de pandemia. O Everson sai, rescinde um contrato com o Santos. O Vladimir estava jogando, se lesiona. Você tem 2 goleiros que praticamente não tinham partidas profissionais, né? O João Paulo tinha uma partida profissional e um amistoso. Como foi lidar psicologicamente com os 2 atletas naquele momento, que tiveram que jogar naquele período de pandemia, né? Que tiveram que jogar Libertadores, Brasileiro, e também lidar com o John pós-falha na final da Libertadores. Como foi o trabalho, né? O John, depois que ele falha na final, ele perde a posição para o João Paulo novamente. Como foi trabalhar nesses 2 processos com os atletas? O Everson, ele na verdade, ele estava sendo negociado, né? O Cuca falou, ó, tem um negócio bom para ambas as partes. E os 2 meninos, falei, estão preparados. Eles aguentam? Estão preparados. Eles aguentam. O João Paulo subiu em 2014 e o João na sucessiva. Os meninos trabalharam 5 anos. Então aquele era o momento deles, dos 2. Então, eles estavam preparados. Fiz um belo amistoso contra o Benfica, os 2. Depois, no Pacaembu, teve um amistoso também, os 2 foram muito bem, né? Então, eles estavam preparados. É aquilo que a gente diz, o dia a dia é o que vai dizer se eles vão ir bem ou não. E deu certo, cara, deu certo, porque a pandemia nós tivemos o transfer ban, que não podia contratar, né? E teve a Covid. O João Paulo entrou, pegou Covid. Aí entrou o John. Daqui a pouquinho o John pegou Covid e assim ficou trocando. Entendeu? E foram muito bem. Foram muito bem. Aí veio a Libertadores. Teve uma definição, né? Aí teve o jogo onde o Santos, na minha maneira de ver, fez uma Libertadores espetacular. Espetacular, contra o Boca Juniors, contra o Grêmio aqui. Nós fizemos um gol em segundos, né? O primeiro gol saiu em segundos. Então nós fomos muito bem, né? E depois depois da final, nós pegamos, se eu não me lembro, nós pegamos o Grêmio, né? A vida continuou, a gente levantou a cabeça deles, né? Porque quando perde, perde todo mundo, quando ganha, ganha todo mundo. E ele foi muito bem. E ele foi muito bem, né? Aí que você, como a gente está dizendo, você vê como ele reage, né? E ele foi muito bem, ele, João, eles foram muito bem. Só fazer uma pergunta, vou colocar o Arzu numa saia justa, porque o João falou isso aqui, então vou colocar ele numa saia justa. Eu ia fazer essa pergunta, então vai. O João falou que, eu perguntei pra ele falou que no lugar do John, ele falou em respeito à amizade que os 2 têm, mas no lugar do John ele falou que ele acha que ele não teria cometido aquela falha. Queria saber, se você como preparador no dia a dia, quem teria jogado naquela final, se era o John mesmo, se você acreditava que era o John que teria que ser aquele goleiro ou o João Paulo? Eu ia perguntar se você foi consultado dessa decisão, porque foi a decisão do Cuca, é o técnico, mas se isso foi, né, conversado com você, que é o preparador. Cara, é assim, a gente conversa diariamente, todos os treinadores, diariamente. A decisão sempre vai ser do treinador, tá? E a gente está junto. Sempre vai ser a decisão do treinador e é assim que funciona. Nós somos no Santos, em todos os clubes, tá? E para mim, quem deve jogar, quem deve jogar o treinador escolher. Para mim tá ótimo. A minha função é de prepará-los para eles terem o melhor desempenho possível. E quando chegou esse momento, ele teve essa decisão e a gente acata e tá tudo certo. Os 2 estão preparados. Para mim, qualquer um dos 2 que jogasse, na minha opinião, como foi no campeonato todo, né? O João fez uma partida excelente contra o Olímpia, lá no Paraguai, né? Uma partida, assim, fantástica. O John contra o Boca Juniors, lá na Bombonera, foi excelente. Quer dizer, então convém daquilo que eu estou falando, entendeu? Qualquer um dos 2 que jogasse, para mim, estava muito bem. Agora, eu acho que o maior BO que teve do Santos envolvendo o goleiro foi na saída do Vanderlei, né?
aquela coisa do Vanderlei. O Pedro Doria teve aqui com a gente, ele falou que, cara, era uma guerra mundial, porque o Vanderlei é uma pessoa, não era só o ídolo da torcida, mas ele é muito querido internamente do clube. Como que foi essa escanteada de um ídolo? Um ídolo, você falou tudo. Um ídolo se tornou um ídolo porque ele era um espelho fortíssimo para todos, sabe? Eu lembro que um dos dias assim mais difíceis foi o dia que ele saiu, sabe? Foi assim, foi uma perda, digamos assim, né? Não podemos culpar A, B ou C. Uma perda que todos nós sentimos. Todos nós sentimos. Foi uma perda assim que... Ele era o primeiro a chegar no CT. E o último a sair. Era fantástico. Ele pedia muito mais exercício. Eu quero exercício, eu quero exercício. E quando ele jogava pelo Curitiba, o que chamou a atenção da gente era o Anderson, que era o treinador. Um rapaz fantástico também. Um treinador. E estava precisando de um goleiro. A gente estava vendo Flamengo e Curitiba. E foi para as penalidades e ele pegou 3 pênaltis. Aí eu peguei um vídeo. Vamos ver o jogo, vamos ver os jogos dele. Começamos a pesquisar o jogo contra o Flamengo, os outros jogos do Grêmio e tal. E começamos a acompanhar melhor, monitorar melhor o Vanderlei. E ele estava na dúvida entre o outro goleiro, que eu não me lembro. E eu falei, poxa, já vimos, o Vanderlei é um cara que acho que vai suprir a gente. Beleza, aí ele contratou o Vanderlei, cara. Esse cara pegou demais. Tanto que o Tafarel veio no CT. Ficou aqui 4 dias, ele viu o jogo contra o Atlético Paranaense, Santos e Atlético Paranaense na Vila. E tava tudo quase que praticamente certo para ele ir. E merecia né? na época, né? Merecia, mas assim, o Cássio também estava num momento muito bom, né, cara? Então, lógico que eu gostaria que fosse o Vanderlei, óbvio, né? O Cássio também estava num momento bom e foi difícil, né, o professor Tite decidir. A gente na pele do treinador ali naquele momento era muito difícil. Pro Mas, Tite obviamente, é fácil, né? Pro Tite é fácil, ele vai escolher o Cássio. Mas deve ser um jogador que ele conhece, já tem a Isso, estava convivendo com ele dia a dia, mas ele falou depois, foi muito difícil, entendeu? Então o Vanderlei, puxa, foi uma perda assim. Tanto que até hoje a gente conversa e é muito bacana retornar aquelas E o que você situações. acha dessa exigência? Porque, segundo o que o São Paulo pediu o Everson, é porque ele não sabia jogar com os pés. Você tem essa mesma visão? E você acha que faltou para o Vanderlei não suprir as exigências do São Paulo? É aquilo que a gente está conversando, né? O treinador que manda, digamos assim. O Everson tem uma qualidade fantástica com os pés, mas o Vanderlei, ele trabalhava bastante também. Trabalhava bastante, com a direita, com a esquerda, dominava bem. Nós temos uma partida, eu tenho até um recorte, a partida contra o Internacional, aqui, o que ele fez, jogou mais com os pés do que defendendo. A participação dele na construção de jogo, porque ele tinha a construção de jogo, ele exigia muito dos goleiros, né, o São Paulo, e nós fazíamos muitos trabalhos, a gente faz até hoje, mas naquela época se repetia muitos trabalhos. E ele foi bem nessa partida, foi bem contra o Grêmio também, tanto na construção como defendendo também, porque o principal do goleiro, gente, é defender, ainda é defender. Tá? Essa é a minha opinião. Mas quando ele foi exigido, com os pés ele foi bem também. Eu acho que é um goleiro muito injustiçado no Santos. É um goleiro que eu tive pouco contato, assim, mas é um cara que eu gostaria um dia de conversar, entrevistar. Eu acho que ele é um ídolo. Eu acho que saiu de uma forma completamente ruim, desrespeitosa como profissional. E é mais uma do custo São Paulo que a torcida tanto adora e para mim não é tudo isso, é muito subestimado, né? Mas eu queria te perguntar também uma questão sobre treinadores, né? Você falou sobre São Paulo agora, a gente falou um pouquinho sobre o Cuca, sobre Fernando Diniz.
Esses treinadores que acabam trabalhando com goleiros que precisam jogar com os pés, apesar do que você falou, né, que um goleiro tem que principalmente saber jogar com as mãos, mas isso te ajuda a evoluir no trabalho, de conhecer coisas novas, de incentivar um novo trabalho com goleiros ali, isso te ajuda de alguma forma? Não, sem dúvida, sem dúvida. Isso é muito importante. Porque o goleiro hoje que não joga com os pés, não joga. Entendeu? Que é a primeira coisa que quando chega... Engraçado que quando estava o Juninho, hoje como instrutor está eu e o Oscar, né? E até durante 4, 5 anos ficou eu e o Juninho. E nós conversávamos muito sobre isso. Que como muda de treinador, cada treinador tem uma maneira de jogar. Então a gente tem que fazer uma adaptação para os dois modelos. A não construir e construir. Então todos os dias a gente faz os trabalhos de adaptação com os pés. Todos os dias. Teve um congresso que eu participei e que se falava muito sobre isso. E ali a gente, entre os preparadores de goleiros, e ali a gente foi trocando as ideias, foi bacana pra caramba. E eu peguei muita coisa boa. Peguei muita coisa boa e pego até hoje, porque a vida é um eterno aprender. E todos os dias a gente está trabalhando, todos os dias a gente está se comunicando, está estudando, pega os vídeos, pega os detalhes, você faz uma adaptação ao seu modelo, né? E isso é fundamental para o goleiro hoje, até mesmo para o goleiro que você está treinando, se sentir seguro daquilo que está fazendo. A bola longa, a bola curta, o domínio, né? O domínio girando, o domínio fixo, né? O passe central, diagonal. Quando chegar um treinador e o próprio treinador que está ali com você, olha, eu quero que faça isso, ele já está adaptado. Então isso é fundamental hoje. E o legal que o sub-11, sub-13, sub-15, as outras categorias já estão fazendo isso há muito tempo. Então, praticamente, para quando você chegar no profissional, a adaptação ela fica mais simples possível. Você está falando de base, agora tem a pergunta do milhão, né? Qual vai ser o próximo grande goleiro vindo da base aí, Arzu? Felipe, é com muito prazer que eu vou te dizer uma coisa. Desde 1998, como eu disse que eu estou aqui no Santos Futebol Clube, no profissional desde 2011. Pelas minhas contas, no profissional, nós tivemos 19 goleiros. Eu trabalhei com 19 goleiros no profissional, tá? E nós tivemos 9 jogadores goleiros que vieram da base. Isso, para um clube de expressão Santos Futebol Clube, é muito bacana. É muito bacana. Isso aconteceu com o Rafael. O Rafael, nós aprovamos ele com 16 anos, né? Aí veio o João Paulo, veio o John, Gasparotto, teve o Rafael Andrade, lembra do Rafael Andrade? Rafael Andrade, assim, Samuel, Fernando, sabe? Felipe. E agora com o próprio Diógenes, tava o Paulo Mazzotti, estava Breno, né? Então todos esses goleiros vieram da base. Só vai jogar um, mas nós formamos os goleiros para que jogasse no Santos e pudesse também outros jogar, seguir a sua vida, a sua carreira. Isso é mais importante. E nós temos grandes goleiros na base. Está muito forte o trabalho. A gente procura fazer, desde aquela época, o trabalho de transição, tá? A gente pega os goleiros 15 anos, 16, 17, do 20. A gente, só esse ano, eu e o Oscar, nós rodamos todos os goleiros da base, do 15 ao 20, com o mesmo trabalho. Respeitando as suas características, a sua formação, e foi feito um trabalho. Eu posso lhe dizer que o Santos vai ficar aí um longo tempo, em minha opinião, com grandes goleiros, sem a necessidade de estar contratando. Por quê? Porque você vai fazer com que o goleiro também vire um ativo do clube. Porque, por característica, o Santos tem, revelando o atacante, um meia, agora zagueiro, né, os laterais. E por que não
os goleiros, né? Então aí vem em cima daquela pergunta que você fez dos trabalhos, como é importante, né? Para eles se tornarem ativos. Nós temos o Arthur, que é do Sub-15, que tem um potencial muito bom, né? Nós temos também, agora que retornou de lesão, cirurgia, Rodrigo Falcão, né? Tem o João Pedro, do Sub-17, que acabaram de ser campeão, tá? Tem o Fernandes, que tá no Sub-20 também. E tem outros também, os meninos que estão no Sub-13. Então, como eu tive a felicidade de trabalhar lá na base, então dá para você ter um parâmetro, né, daquilo que é possível. Claro que o futuro a Deus pertence, mas você já tem mais ou menos uma ideia de Rafael, como começou, né, de Felipe, como começou, né? Então você, puxa, então dá para do João, do John, olha a característica igual do João quando ele tinha 14 anos, né? Do John, olha só, pô, que bacana. Então dá para você ter um parâmetro. Então, creio que isso possa acontecer lá na frente. Creio que isso possa acontecer. E eu queria saber um pouco, a torcida, você virou um ícone da torcida e foi parar no Muro. Como foi para você receber essa honra que é estar no Muro do Santos, que tem grandes ídolos? Qual foi o sentimento? E falando um pouco da torcida também, indo um pouco para a parte negativa, a torcida acaba pegando muito no pé de algumas questões, principalmente do João, de pênalti, de saída em punhos do gol. Quanto isso estimula o trabalho de desenvolvimento do goleiro? O João Paulo falou que era uma questão que ele passou a entender que ele tinha que trabalhar mais, né, de pegar pênalti, que até a questão do pênalti que ele pega contra a Portuguesa foi muito importante. E quanto isso te auxilia ou não te afeta essas críticas da torcida, se chegam ou não a você? Não, muito pelo contrário. Isso é Santos, cara. O torcedor é exigente mesmo. É Santos, cara. Isso é Santos. Eu estou até então no Santos por conta disso, cara. A exigência do torcedor, a gente chegar lá, abre o portão e nós vamos trabalhar porque o torcedor quer assim, entendeu? Então a gente trabalha todos os dias, são praticamente 36 cruzamentos, não todos os dias, né? Mas assim, quando a semana é cheia, dá para você fazer, porque tem as outras capacidades a serem trabalhadas, né? Aí dá para você fazer, dia sim, dia não, dá para fazer. São 36 para cada goleiro, de cada lado, entendeu? E o goleiro vai pegando. Os pênaltis também, né? Que aí a gente tem os estudos, né? A gente estuda o batedor, né? A gente tem os nossos batedores também, ó, bate daquele lado ali e tal, para ver, para ele não sair antes, para ver como chega, qual é a técnica, faz o processo em diagonal, não só dos pés, com o braço também. Vamos ser um pouquinho mais rápido, vamos trabalhar essa capacidade lá na academia, para chegar aqui e desempenhar, você ter mais força, tudo isso é trabalhado. E normal, isso é Santos, cara, isso é Santos. O negócio é pesado e é bom, porque te estimula a você ir lá e trabalhar. Quando os caras vão lá e conversar com a gente, é nesse sentido. É de que ele quer ver o Santos melhor, ele quer ver o seu goleiro melhor. E tá certo, entendeu? E a gente, mentaliza, os caras são inteligentes. Felipe, os caras são inteligentes. Entendeu? Pô, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Não, a gente já tá estudando isso aí, pode ficar tranquilo que a gente vai trabalhar em cima disso aí. Isso é Santos. E, puxa vida, foi uma ação muito grata. Foi de muita felicidade, cara. Eu costumo dizer que aquilo ali foi conquistado, sabe? Por que aconteceu isso? Porque foi naquela época da pandemia. Que vieram o Transferban, o goleiro saiu, você não podia contratar e tinha a Covid. E você tinha que se virar. E você estava com uma Libertadores a ser disputada. E eu disse isso. Esses dois meninos vão garantir. Esses dois meninos vão botar a gente lá na final. Você pode ter certeza. Isso para uma reunião, uma comissão. Tá? E eu acho que o pessoal ficou sabendo, né? E pela forma que nós chegamos até a final. E foi que colocaram na internet qual seria o próximo a ficar ali naquele local, né? Que tinha a Kathleen, né? Que ela fez o centésimo gol. Qual foi Então teve uma votação, né? E depois chegou e falou assim, ó,
votaram que você que tem que ir pro muro. Eu falei, puxa, eu? O torcedor votou para você ir pro muro. Eu falei, poxa, aí só acreditei quando aconteceu. Quando eu tava pintadinho lá. Aí, meu irmão, aí foi uma felicidade enorme, foi gratificante demais. Isso é por conta do trabalho, cara. Entendeu? Isso é por conta do trabalho que você faz todos os dias, entendeu? Eu me entrego para essa camisa de coração. Eu sou santista. Haja vista que eu falei aqui, eu ia ver Rodolfo Rodrigues com 13 anos, cara. Entendeu? Então eu vou me entregar ao máximo. E isso ajuda muito. Acho que aquilo foi conquistado por conta disso. Mas você falou sobre a pressão, né? Eu não entendo muito o torcedor quando, por exemplo, eu falei, tô com o Arzu aqui, deveria ter saído, porque junto com fulano, com ciclano, por causa do rebaixamento. Aí eu não entendo, o torcedor tem, por exemplo, o João Paulo como ídolo, tá agora, nossa, o Brazão é isso, o Brazão é aquilo, então assim, o Vanderlei, então assim, o torcedor do Santos, historicamente, ele tem uma admiração muito grande pela escola de futebol. E aí, quem sempre esteve treinando esses goleiros? O Arzu. Daí eu não entendo, sabe? Eu não entendo, não bate, entendeu? E como que você lida assim? Você olha essas coisas na internet ou você é meio low profile? Não costumo olhar muito não, mas a gente, claro, fica sabendo, né? Mas a gente tem que respeitar. Você pode até não concordar, mas a gente tem que respeitar o torcedor, porque o torcedor tá muito machucado. Não é só por conta de 23, não. Os outros anos foram demais. Todos já sabem, entendeu? E a gente tem que respeitar o torcedor nesse momento. Qualquer coisa, qualquer tipo que ele fale, você pode até não concordar, mas a gente vamos respeitar. O torcedor estava doente. Ele estava doente, estava com uma dor muito forte dentro do coração, estava com uma mancha no coração. Então a gente tem que respeitar esse momento. E é isso que eu fazia. Azul, isso, aquilo, azul. Não, gente, deixa eu falar. Vamos respeitar, entendeu? A gente tem que provar dentro do campo, com o trabalho. Né? Eu tenho que trazer esse torcedor de volta, eu tenho que trazer esse rapaz de volta. E que, graças a Deus, gente, que era a minoria. Porque aonde nós íamos durante essa competição, poxa, todo mundo, parabéns pelo trabalho, obrigado por ter ficado. E isso é gratificante, sabe? Claro, você escutava um aqui, o outro ali falando outra coisa, tá? E você respeita. Mas é muito e você pouco. tenta trazer ele para você, cara. A vida é assim. Nem todos vão gostar de você, mas tenta provar para ele que é possível. Traz ele para você. E é isso que eu acho que eu consegui, entendeu? E eu queria saber um pouquinho, em 2010 você estava naquele time estrelado que acho que encantou não só o torcedor, mas o Brasil todo. E durante aquele processo o goleiro titular era o Felipe, que uma parte do torcedor não gostava, outra parte sim. E no meio daquela jornada vocês trocaram de goleiro, né? O Rafael passou a ser o titular. Como foi ter essa conversa com o Felipe e dar essa confiança para o Rafael, que eram dois goleiros da base que estavam iniciando seu processo no profissional? Como foi essa conversa? Não, nessa época eu não estava no profissional. Eu estava no sub-20 e eu participava das transições, né? Como instrutor. Era o Barbiroto, tá? Um profissional de alta competência, né? Eu fiquei sabendo disso, nós estávamos em Belo Horizonte, se eu não me engano, com o sub-20, eu não participei. Eu cheguei no profissional em 2011, tá? Fixado, porque eu tive, em 2010, pelo sub-20, eu tive uma proposta, que veja você, eu estava treinando os goleiros da base, no CT, e tinha um pessoal da Coreia. E com certeza atrás de jogador, monitorando jogador e tal, ali no campo 1. E quando eu chego em casa, minha esposa falou assim, tem um rapaz aqui te chamando, não conheço. Eu falei, alô, quem é? Arzu, tem um pessoal da Coreia que quer conversar contigo. Eu falei, deve ser perguntar de jogador, né, ou de goleiro, que gostou, né, tal. Aí quando eu chego lá, o cara falou assim, não, ele quer te levar. Falei, como assim, cara? Não, ele quer levar você pra Coreia, porque o time dele, o presidente estava ali, cara. Falei, não, gente, que isso? Como é que funciona isso? Não, o cara quer te levar, o preparador de goleiro, tal. Aí balançou. Como aconteceu? Era o seu Luiz, que era o
que era o dirigente da base. Era o Oscar que estava na transição, um negócio assim. E eu falei com o pessoal da dirigência, falou, tive uma proposta, mas, cara, não me satisfaz. Esse negócio é para ser santista. Eu acho que às vezes a gente... É uma coisa bacana, que te pega, que te amarra, mas eu penso muito pensei muito na profissão, na onde eu estou. Estou no time do melhor jogador do mundo de todos os tempos. Entendeu? Será que eu vou ter essa oportunidade de novo, de voltar para cá? Mas balançou. Conversei com a minha esposa e tal. E o dirigente do profissional falou assim, não, eu tenho uma coisa para você. Você pode, o ano que vem, estar aqui conosco como auxiliar. Falei, pronto, tá feito, é isso que eu queria. Acabou o problema, não tem proposta nenhuma. E já tinha tirado o visto, sabe? Já estava tudo organizado. Isso foi em dezembro, cara. Foi no Natal, cara. Foi no Natal. Eu ia embora no dia 1º. Tava tudo pronto. Só que chegou no dia 1º, eu dei um telefonema. Eu falei, ó, muito obrigado, mas eu vou continuar no Santos. A gente acabou de falar sobre algumas cornetadas de torcedor, mas eu postei que você estava aqui e o César Mendes, você trabalhou esse ano com ele, falou que você é um dos melhores do Brasil, né? Falou que você é fenômeno, um dos melhores do Brasil. Como foi trabalhar com a equipe do Fábio Carille esse ano? Cara, é uma comissão assim, cara, nós criamos um ciclo de amizade muito bom, sabe, cara, muito forte. Ali, resolvemos muitos problemas ali, sabe? E criamos um ciclo de amizade. O César é uma pessoa espetacular, um chefe de família maravilhoso. O Fábio, eu joguei com ele no Juventus. O Fábio eu joguei com ele no Juventus, né? E, na verdade, eu já estava saindo, foi quando ele chegou. Aí nós jogamos um pouco no Juventus e tal. Puxa vida, o nosso dia a dia foi muito bom, cara. Nosso dia a dia foi muito bom, foi bacana pra caramba, sabe? Assim, o Leandro também, né? Que é auxiliar dele, o Leandro, o Denis. Então, assim, cara, foi bacana, sabe? Ter trabalhado assim, criamos praticamente assim, uma amizade muito forte. Foi bacana. E como que o grupo recebeu a demissão do Carille? Ah, cara, assim, Porque é nítido, assim, até o feedback, a hora que você foi falar do Carille, da comissão técnica, o olho brilhou, assim, você vê que é um negócio genuíno mesmo, todo mundo sabe, eu sempre falei que a relação era muito boa, né, da comissão técnica com o elenco, não só com o elenco, quem convive ali sabe que o Carille, desde do Jorge lá até, então assim, ele tem um bom relacionamento. Isso. E aí dá pra ver que acho que o grupo deu uma sentida assim da saída dele, né? Assim, cara, o presidente Marcelo Teixeira, que é um cara fantástico, é uma pessoa sensacional, tá? Já tinha trabalhado com o Dr. Marcelo Teixeira lá atrás e ele disse tudo, cara, cumpriu e agora seguimos. Cumpriu que aquilo que era determinado e agora seguimos. Nós somos funcionários do Santos, nós vamos trabalhar, a gente trabalha pro Santos, tá? Então, foi bom. Fomos campeões, o time foi para uma final difícil, né? E estamos de volta também para a Copa do Brasil, né? E assim, foi bom. Pronto, só que a gente agora, nós somos funcionários do Santos Futebol Clube. Por exemplo, agora nós temos um jogo contra o Sport, a gente vai dar vida. Nós vamos dar vida. A gente está representando uma instituição muito forte, gigantesca. E pelos torcedores também. Nós vamos dar vida.
E uma coisa que eu queria saber um pouquinho... Não, deixa eu só fazer um adendo a essa sua resposta, né? Você tá falando, não, tudo fechado. Hoje mesmo circulou informações, não, porque o grupo tá rachado, tem gente que não quer viajar, salário atrasado, não pagou premiação. Como que tá isso internamente, Arzu? Tem mesmo essas dificuldades internas ou não? Não tem. Vai ser uma definição, tá? Agora com o Zago, tá? Então ele vai sentar e vai definir, tá? O grupo é o mesmo, tá todo mundo muito bem, entendeu? Estamos até hoje comemorando, né? A gente se abraça, puta, conseguimos, graças a Deus, pô, o Santos voltou, entendeu? Então o Zago vai definir juntamente com a sua comissão técnica, o Fabrício, né? Um rapaz também fantástico, eles vão definir o que é melhor, o que vai ser melhor eles vão fazer. E enquanto o grupo está excelente, tem nada rachado, tá todo mundo junto e nós vamos para Recife e nós vamos definir. Vamos terminar com chave de ouro. E o dinheiro tá em dia? Ele sempre teve. Aquilo que eu falei, Marcelo Teixeira, cara, não te deixa na mão nunca. Sempre teve dia. Tá tudo tranquilo. Queria saber um pouquinho sobre ele que trabalha com goleiro, né? Quando chega algum jogo assim, qual atacante que você olha e fala, nossa, essa semana vai ser complicada? Da Série A, da Série B, que um atacante mais difícil para trabalhar com o goleiro ali, tipo um Gabigol que condiciona mais para a perna esquerda, ou um outro atacante que na semana do jogo ali você fica, nossa, essa semana vai ser dura de trabalhar com os goleiros aqui. É uma definição muito boa. O Gabigol, ele tem uma esquerda que ele só define a batida quando está em cima de você, no 1 contra 1. Mas ele depois me relatou, ele pelo Flamengo, eu cumprimentando ele me relatou que quando o João e o John jogou contra ele, as 2 vezes, 3 vezes no máximo que foi, ele me relatou que quando ele dominava e olhava para ele, o João e o John já estavam em cima dele. E já conheciam, né? Já trabalhamos sobre isso. Então o Gabigol é o seguinte, o Gabigol é definidor. Qual é a melhor forma? É evitar essa definição dele, esse gesto dele. Então a gente bloqueava, melhor dizendo, esse gesto. Fora da área tem o zagueiro, tem cobertura, tem o lateral, você procura a batida dele. Agora no 1 contra 1, nós treinamos muito sobre isso. Muito. Ele foi o mais difícil. O Gabigol mais difícil. Ele é diferente. Ele é diferente. Podia estar do lado do nosso lado. Podia, né? Ele é diferente. O Gabigol é diferente. Ainda, né? A caneta não cantou lá em BH ainda, né? Pois é. Quem sabe não pinga aí, né? Deixa eu te perguntar. Na minha visão... Que foi? Calma. Ele já olhou assim pra ver assim, ixi, vem bomba aí. Eu não, com todo respeito aos profissionais, ao João Paulo, que inclusive é aqui, sou muito grato, mas eu não consigo ver o João Paulo tendo oportunidade de novo para ser titular no Santos, porque o goleiro ele só é substituído se ele tiver uma lesão, igual aconteceu com o João Paulo, ou se ele for muito mal. Como você vê esse processo? E quando que você acredita que o João Paulo possa estar 100% para jogar? Ele está passando por um protocolo técnico. Agora que o Brasão também acabou de sair desse protocolo técnico, também depois tem uma passagem pelo médico, tá? Que operou ele. Então ainda tem esse processo, tá? E eu acredito que depois desse processo, ele vai estar preparado para subir o sarrafo juntamente com o Brasão. Quanto melhores goleiros você estiver, melhor vai ser a performance de todos. Porque um quer ser melhor que o outro no treinamento. Quando ele fez aquela sessão ali de queda de 4 para cada lado e foi muito bem, eu tenho que ser melhor que aquela sessão que ele fez. Que a gente costuma dizer, você sobe o sarrafo. Então ele vai estar preparado para competir com o Gabriel Brasão. Pode ter certeza, assim como o Diógenes, os outros goleiros, João Pedro, né? O Renan, não sei qual vai ser a definição dele, né? Mas esses goleiros estarão prontos. Pode ter certeza absoluta disso. Como foi a chegada do Brasão?
chegada do Brasão, foi assim, cara, foi legal. Porque o menino novo, um rapaz fantástico, e por ele não ter jogado durante 2 anos e trabalhava na Itália só no indoor, no começo ele teve algumas dificuldades, tá? De coordenação, tá ok? Dificuldade de coordenação. Que depois nós estamos aqui para isso, que a gente vai trabalhando e vai fazendo uma adaptação para a característica daquele goleiro. E ele chegou com essa, vamos dizer assim, por conta de não estar jogando, de não estar treinando, então sentiu aquela dificuldade de início de trabalho, até mesmo pela adaptação, né? Que é um trabalho diferente. Nós procuramos trabalhar com 3 bolas ao mesmo tempo, né? 2 instrutores e o goleiro. E a gente faz essas trocas. Isso é uma coordenação, né? Então ele sentiu um pouquinho de dificuldade, até comentou com a gente, tal, e depois ele se adaptou. Teve uma hora que nós conversamos, poxa, vai demorar um pouquinho, né, para se adaptar. Ele virou a chave. Tinha um treinamento que a comissão fez de ataque e contra-ataque, que começa 1 contra 1, 2 contra 1 e vai aumentando. Isso exige muito esse trabalho porque ele é muito curto. E tem 1 contra 1 direto com o goleiro. E ele fez isso aí de uma forma que eu falei, eu e o Oscar nós comentamos, pronto, agora ele está pronto. Entendeu? Aí tem os outros trabalhos, as outras batidas, finalizações, né? E aí ele se adaptou corretamente. E tem uma reclamação muito forte, apesar de todo o respeito que a torcida tem pelo João Paulo, da saída dele de bola, principalmente pelo alto. Isso é trabalhado? Como que você vê essa deficiência do João Paulo? Não, está sendo trabalhado diariamente, né? Até então, né? Sim. No Campeonato Paulista, pode ver que ele melhorou bastante nesse aspecto, sabe? E a gente, João Paulo, vamos trabalhar com todos os goleiros, tá? Quando se tem algum tipo de vamos dizer assim, de problema, a gente adapta para todo mundo. Vamos fazer para todo mundo. E começamos a fazer diretamente. E ele depois se adaptou bem, e foi bem. Eu acho uma vantagem do João Paulo que, pelo menos aqui pra gente, ele assumiu todas as deficiências dele, falou da questão da saída de bola, do pênalti também. Eu até falei pra ele, aquele pênalti que você defende ali na Portuguesa, acho que deu aquele... E ele falou que foi um alívio. Entendeu? Exato, cara. E aí aconteceu aquilo na final, né? Eu acho que foi mais um erro do Felipe Jonathan do que dele, mas enfim. Eu queria saber sobre uma questão, a gente até comentou sobre o Sampaoli. Um pouco depois da saída, o Neto falou no programa dele que o Sampaoli tinha cometido atos de racismo contra você. Eu queria saber realmente se aconteceu, e se não aconteceu, como que foi para você ter que lidar com essa situação, né? O Neto, que é uma figura importante na TV brasileira hoje, falando sobre isso publicamente. E como era o trato do Sampaoli com os profissionais que não faziam parte da comissão dele, os profissionais que eram parte do clube mesmo, que já trabalhavam para o clube? Cara, assim, me pegou de surpresa. E eu fui me defender, porque o juiz me chamou para depor. Chegou a cartinha lá, Sebastião Martins de Oliveira, tal, fui depor. Então, Sebastião, aconteceu... O senhor Jorge Sampaoli cometeu algum ato de racismo contra a sua pessoa? Não. Nunca aconteceu. Mas o teu tratamento assim, não. Aí o juiz até interrompeu, falou assim, não, nós estamos aqui falando de injúria racial. Houve? Nunca. Nunca. Nunca aconteceu. O Sampaoli, no seu dia a dia, é uma pessoa muito séria, cara. Entendeu? Ele é espontâneo, aquele trabalho dele, de exigência, tá? Dos jogadores, da sua comissão, para ter um melhor trabalho. Mas assim, destratar funcionário,
Pelo menos estou respondendo o Arzu, tá? Nunca aconteceu. Me falaram até que eu não participava das reuniões e das preleções. Como que não participava? Eu era membro da comissão, pô. Eu sou preparador de goleiros do Santos. E eu participava de todas as preleções e ele perguntava as coisas para mim, assim como todos os outros treinadores vêm me questionar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, o que você acha disso ou daquilo? Ele fazia a mesma coisa. Então isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. O Neto, cara, assim, é uma pessoa, pela informação que eu tenho, uma pessoa muito bacana. E eu acredito nisso. Que ele é uma pessoa muito bacana. E eu tô louco para ver ele. Para conversar com ele, porque a informação que chegou nele não foi a verdadeira. Alguém passou essa informação para ele porque ele não é disso. Eu tenho certeza absoluta. Sou fã do Neto. Meu sonho no programa do Neto. Pô, cara, é o Neto, pô. É o Neto, a gente viu ele jogar, pô. Seleção brasileira, o que ele fez aí, pô. Entendeu? E ele é espontâneo, ele é assim mesmo. Você tem seu lado também espontâneo, você tem seu lado espontâneo, eu tenho o meu, entendeu? O que não vale é a mentira. Aí não, para prejudicar uma pessoa, prejudicar outra ali. Eu poderia chegar lá e falar que houve ou prejudicar uma pessoa? Jamais. Jamais. Pode ser A, B ou C. Jamais. Então aquilo não aconteceu. Isso foi uma má informação. Uma má informação. Quem informou o Neto isso está totalmente incorreto. Entendeu? Porque isso não partiu do Neto. Tenho certeza disso. Ele teve a informação e lançou. Entendeu? Mas agora está tudo bem. Qualquer dia a gente vai se ver para se abraçar. Mas eu vi o Pituca falando uma vez que, apesar disso não ter acontecido, o Pituca falou em uma entrevista que o São Paulo ele chegava, tinha um dia que ele te cumprimentava, tinha dia que ele nem olhava na tua cara. Ele era maluco desse jeito, né? Ele era centrado, cara. O Pedro Doria também teve aqui, ele falou assim, o São Paulo, quando ele gostava, beleza, mas também se ele não gostasse... Mas ele era centrado, cara. Ele era centrado, chegava naquele dia, não conversava com ninguém, vamos, tá, eu chegava lá dentro e acabou, pronto. E tinha dia que ele chegava, como está? Entendeu? É do cara, é dele, a gente tem que respeitar a maneira dele ser, entendeu? Ele te respeita também, então vamos respeitar a maneira dele, entendeu? Foi assim. O João Paulo falou que pra gente foi o melhor treinador, taticamente, que ele trabalhou. Cara, sensacional. Pô. Agora, Arzu, pra gente finalizar, queria que você falasse sobre o pior capítulo da história do Santos, que foi o rebaixamento. Como que foi isso pra você? Como foi aquele ano, né? Como santista, né? Também. Putz, grilo, cara, pelo amor de Deus. Isso foi demais, cara, pra mim. Nossa, não dá nem pra responder isso aqui, é foda. Nossa, foi demais. O pior dia da minha vida, cara. O pior dia da minha vida. Assim como todos os santistas. De ver aquele cenário, sabe, daquele jeito. As pessoas chorando daquele jeito, cara. Nossa. E eu não acreditava, sabe, cara? Não acreditava que aquilo estava acontecendo. As crianças, os adultos, as pessoas. A vida nunca teve daquele jeito, sabe? Uma tristeza enorme. Foi difícil, cara. Foi difícil pra caramba. Foi difícil pra caramba. Foi muito difícil, te confesso. Mas a gente tem que ser forte. Tem que dar a volta por cima. Eu jurei pra mim mesmo que isso nunca mais vai se repetir. Nunca mais vai se repetir porque eu não vou deixar. Se me permitir eu continuar. Eu como torcedor e profissional, eu não vou deixar chegar aonde chegou. Porque a gente sabe como chegou. A gente sabe como chegou. E eu nunca mais vou deixar. Faltou comprometimento daquele... Não. Faltou comando? Não. Todos os atletas ali, abraçaram o Marcelo e vamos. Nós ganhamos do Palmeiras, ganhamos do Flamengo, lá, coisas impossíveis. Nós fomos para Salvador, todo mundo falou, vai perder. E nós ganhamos. Entendeu? Mas só que foi muito tarde.
Só que foi muito tarde. Quando eu pergunto do comando, eu falo da diretoria. Faltou comando? Ah, cara, eu não gosto de ficar culpando A, B ou C, sabe, cara? Porque agora, graças a Deus, a gente conseguiu voltar, fazer o Santos voltar, sabe, cara? Falar de um passado é muito triste. Isso comove muita gente porque é muito doído, cara. Agora, acho que agora é hora da gente falar de coisas boas, enxergar coisas boas, né? Dizem que falar de coisas boas você progride cada vez mais. Mas isso eu prometo. Enquanto eu estiver no Santos, se for possível, fazer a minha continuidade no Santos daqui para sempre. Isso nunca mais vai acontecer. Pra gente finalizar, manda uma mensagem, olha pra essa câmera aqui, manda uma mensagem pra torcida do Santos. Torcedor santista, nação santista. Assim, voltamos. Com a ajuda de vocês podem ter certeza. Nós pensávamos que nessa jornada que nós tivemos, que foi difícil, mas seria muito difícil, muito mais difícil, se vocês, poxa, por onde nós fomos, cara, os caras estavam lá, né? Você é maluco, você tava fazendo aquecimento, os caras esticando a faixa, e vamos lá, Azul, vamos ter que... Pô, em Joinville, cara, meu, olha o que nós fizemos lá no Morumbi, no Paulista, no Itaquera, cara. Ficou a gente de fora, pô. Então, assim, Nação Santista, muito obrigado pela força que você nos deu, você me deu também, tá? Porque, mediante tudo isso, fez com que eu chegasse num outro dia e fosse que nem um leão para dentro de campo para fazer esses caras acreditar. Foi por conta disso, foi por conta deles, tá? E Santos sempre Santos. É isso. Queria agradecer, é uma honra ter você aqui, um profissional que eu admiro, é uma pessoa extremamente, sempre recebeu a gente muito bem como torcedor, já tive a oportunidade até da gente, Libertadores, eu já tava a gente viajou porque tinha um outro voo que não bateu, foi no jogo acho que em Bogotá, e aí acabou que acho que a galera foi num voo, foi em outro, tava o Elano, a gente tava até junto. Foi bem legal e você sempre muito solícito com o torcedor, acho que você tem um papo reto com o torcedor, igual você falou, e assim, é um orgulho ter um profissional igual você no Santos. E eu queria mais uma vez agradecer em nome da TV Cultura, do Meu Peixão, é uma honra mesmo ter você aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Depois de praticamente quase um ano que eu não falava e obrigado pela oportunidade, pelas perguntas e poder responder para todo mundo saber quem é o Arzu. Muito obrigado, tá? Obrigado também, Andrei, mais uma vez aqui. E é isso. Meu Peixão na TV encerra aqui, mas semana que vem a gente está de volta na TV Cultura Litoral e também no YouTube do portal Meu Peixão. Até lá!